No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao Verbo Online. Aqui é o seu espaço de informação, inspiração e conexão com tudo que acontece nas igrejas e nas nações, onde o Ministério Verbo da Vida alcança. No episódio de hoje, você vai acompanhar nosso giro de notícias com 4 matérias bem especiais e uma conversa mais que edificante com o pastor Luiz Fernando Kucharuki, líder da Igreja Verbo da Vida em Santos, São Paulo, e que tem uma história incrível com o apóstolo Bud Wright. Se prepare, porque o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Começamos nosso giro em Mato Grosso do Sul, onde a cidade de Ponta Porã recebeu mais uma edição do evento Firmes na Verdade. Mais de 70 pessoas participaram dessa noite de ensino. O ministro Rafael Frota foi o convidado especial e ministrou sobre a importância do conhecimento da palavra para evitar o engano e cumprir o propósito de Deus. Foi uma noite marcada por exemplos práticos, fortalecimento da fé e um renovado compromisso com a palavra de Deus. Agora nós vamos para o interior da Paraíba, lá para a cidade de Pocinhos, onde a Igreja Verbo da Vida proporcionou um domingo diferente para as famílias. Foi uma trilha na mata, em meio à caatinga, com muitos momentos de comunhão, em meio a paisagens incríveis. Lá do alto de uma serra, os participantes vivenciaram uma experiência única. Esse foi o Dia da Família para ficar na história. Dia cheio de alegria e memórias marcantes. Enquanto isso, no sul do Brasil, a Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul promoveu uma capacitação inédita para o departamento infantil. O evento reuniu cerca de 120 inscritos, entre voluntários da igreja local e representantes de igrejas Verbo da Vida em Bento Gonçalves, Flores da Cunha e também de outras denominações. A iniciativa surgiu a partir de uma visão que Deus entregou à líder do departamento, Andréia Guadalupe, ainda lá em 2023. Foi uma manhã de aprendizado, integração e muita troca de experiência, tudo com foco no cuidado e no ensino às crianças. Encerramos nosso giro com toda terça o especial de missões, que foi realizado aqui no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, em Campina Grande. Foi uma verdadeira celebração, com cores vibrantes, roupas típicas e muita alegria. Missionários, pastores e líderes doutrinários estiveram presentes nesta manhã memorável, que foi marcada por muitos reencontros e um momento especial de imposição de mãos, conduzido pela diretoria do MVV. O Toda Terça dessa semana ficou marcado por um verdadeiro tempo de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao redor do mundo. A nossa entrevista de hoje é com o pastor Luiz Fernando Kucharuki. Ele é líder da Igreja Verbo da Vida em Santos, conheceu o apóstolo Bud e tem muito a compartilhar com a gente hoje. Olá, pastor, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, prazer estar com vocês aqui, é uma honra também. Pastor Luiz Fernando, a gente soube que o senhor conheceu o apóstolo Bud, tem algumas histórias, né, com ele. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre, inclusive, que o senhor foi recebido por ele na casa dele. Sim. Lá em Guarulhos. Como é que foi isso? Perfeito. O senhor pode contar um pouquinho? Sim. Tive o privilégio, né, de conhecê-lo muitos anos atrás. Sim. Em Guarulhos. E houve uma ocasião que ele precisou fazer uma viagem. Eu estava fazendo já a escola, que na época chamava Instituto Bíblico Verbo da Vida. Sim. Né? E ele me convidou, a mim e a minha família, para ficar na casa dele enquanto ele fazia essa viagem com o Jen. E ficamos lá, foi uma honra muito grande, uma experiência tremenda e também como eu posso dizer, despojamento dele de ceder a casa, né? Mesmo que seja para tomar conta por um tempo, mas ficar lá. E tem uma particularidade que eu gostaria de compartilhar. Eu falei para ele, que eu ia ficar no quarto de hóspede. Sim. Ele falou, de jeito nenhum, vai dormir em minha cama. E dormimos no quarto dele, né? Um despojamento assim total. Sim.
Isso ele sempre passou para a gente, e nós temos orgulho, né, de ter sido influenciado pela vida dele. Eu fui muito impactado. Interessante. O senhor era da mesma igreja que ele? Na época, não. Até nisso a gente vê esse coração. Mas havia uma ligação de amizade, no sentido de confiança, uma ligação espiritual, eu creio. E isso propiciou ela me convidar junto com o Jen para estarmos lá. E isso foi muito bom, porque fez uma ligação espiritual, né, muito forte. E a vida dele sempre nos inspirou, né, principalmente nessa área de confiança. Né, cedeu a casa dele e foi muito bom, foi uma experiência assim tremenda para nós. Ao longo desses anos, se o senhor estudou na escola quando ainda não era nem Rema, sim, então houve muitas modificações ao longo dos anos. Sim. O senhor está aqui para a reunião de pastores, já conversou, encontrou algumas pessoas. Seu olhar para esse ministério hoje em expansão, o senhor está aqui no centro de operações, com certeza conheceu outros ambientes antes de se tornar isso aqui. Como é para o senhor viver essa experiência? Olha, é algo tremendo. O que eu admirava muito no Pastor Bud, e uma das matérias que ele dava para nós, chamava-se fé. Sim. E naquela época tinha fé 1, fé 2, fé 3. Ele gostava muito de dar essa matéria sobre fé. E um homem que não só tinha fé, mas colocava ela em prática. Então, tudo isso que nós vemos hoje, né, estava no coração dele. Né, o avanço, o crescimento. Ele veio para o Brasil com um propósito. E ele tinha plena convicção que Deus daria as condições para que ele avançasse com esse propósito. Então, hoje nós vemos todo esse processo, essas igrejas todas, o centro de operações, né, esse crescimento tremendo que Deus deu ao ministério. Mas teve alguém que semeou lá atrás, que creu, né, que deu os passos de fé necessários, que se deslocou lá do sudeste para o nordeste, para uma direção, e seguindo as direções de Deus, que Deus foi dando a cada passo. Nós chegamos o que chegamos, e eu creio que não vai parar por aqui, vai crescer, né? Como o apóstolo Bud sempre nos disse, né? O verbo da vida vai para as nações. E eu creio que isso é uma palavra que veio do coração de Deus, porque Deus quer alcançar as vidas. O objetivo do ministério ter crescido tanto é alcançar mais vidas com a palavra da fé. Interessante esse link que o senhor fez. A gente não tem como dissociar o apóstolo Bud da palavra fé, né? Então, nesses momentos que o senhor compartilhou com ele, eu gostaria de saber se o senhor lembra se há alguma experiência nesse sentido que marcou sua vida. Foram vários aspectos, né? Quando nós convivíamos, eu convivia muito mais na aula com ele, né? Porque naquela época da viagem eu não estava com ele, mas durante as aulas que nós tivemos, ele compartilhava muitas coisas da própria vida dele. Sim. Né? Ele ministrando sobre fé, era alguém que não falava somente palavras de ensino, mas a vida dele falava. Sim, isso é importante, né? Ele trazia junto de si não somente o conhecimento, mas trazia a prática. Então, várias vezes nós vivenciamos coisas com ele, como, por exemplo, nós estávamos numa conferência aqui em Mardunas, onde, acho que é Natal, se não me engano, ali, né, lá da Lagoa do Bonfim, em que ele estava sentado debaixo de uma árvore junto com alguns homens da conferência, todos tranquilos, assim, bem despojados, e ele estava de bermuda naquela época, debaixo né, era um tempo de recreação da conferência, aquele intervalo que nós temos. E ele gostava muito, né, da natureza. Isso. E ele sentou e disse assim: rapaz, comprei essa bermuda na feira. Sabe? E o pessoal olhando para ele assim, a simplicidade dele se alegrar de falar que comprou uma bermuda na feira. Para algumas pessoas pode ser uma coisa natural, mas para nós, ele era um apóstolo, era alguém que tinha um nível de fé maior, mas ele era muito simples. E aquele estilo de vida nos inspirava. Nos inspira até hoje, né? Porque as obras dele continuam. Então, essas experiências que nós tivemos com ele foi sempre edificante. E um homem sempre firme na doutrina. Sim. Né? Nunca abria mão. Né? Quando você falar com ele alguma palavra de incredulidade, receberia certamente uma palavra de exortação para que você não andasse assim. Por exemplo, ele falava sempre isso. Isso não é um bordão, mas
toda vez ele falava: não estou morrendo de fome, irmão. Você não está morrendo de fome, você está com fome. E isso ficou na cabeça das pessoas, né? Muito, muito. Porque ele falava exatamente isso. Ele pegou a visão com muita força e isso nos inspirava. E nos inspira até hoje, graças a Deus. Que coisa boa, pastor. Eu tô descobrindo tanta coisa assim. Eu tô de frente, como a gente chama aqui, um verbossauro, né? Que coisa boa. Vou conversar com outros ainda ao longo desse ano. Em outros episódios, você que nos acompanha vai saber e conhecer muita história daqui. Eu achei muito, muito bacana saber que o senhor foi ordenado quando ainda não era nem na igreja, os eventos não eram nem na igreja sede ainda. O senhor foi ordenado no Meninão, no ginásio Meninão, e coincidiu com a vinda do irmão Reagan aqui para o Brasil, a primeira vinda. Exatamente. Não é isso? Como foi esse momento? Então, o nosso supervisor lá no Sudeste, na época, era o pastor Jandir de Araújo. Sim. Né? Um homem de consideração por nós muito grande, e nós também por ele, porque ele é um homem também de fé e nos inspira muito. E ele nos indicou para a ordenação. E eu lembro na época o pastor Buddy, foi interessante porque eu já estava ministrando na minha casa, seria um verbo no lar na época, né? E pastor Jandir acompanhava esse trabalho e foi feita uma indicação para a ordenação, e naquela época nós tínhamos começado o ministério a licenciar primeiro e depois ordenar, como hoje acontece. Sim. E parece-me que isso que foi contado por pastor Jandir para mim, quando foi feita a ligação aqui para Campina Grande, por telefone, a pessoa disse para Janduí: não, vai ter que licenciar ele primeiro. E pastor Buddy estava passando perto. E pastor Buddy perguntou: quem é que vai licenciar? Aí falou: Luiz Fernando, lá de Santos. Ele disse: não, eu já conheço ele, pode ordenar direto. Ou seja, eu não passei por isso. Né? Isso é inspirador. É verdade. Né? Não somente porque gosta, porque é amigo, não, porque ele tinha um testificar por dentro de que realmente aquilo tinha que ser feito daquela forma. E isso nos impactou muito. Sim. E essa ordenação foi feita aqui no Meninão. Na verdade, o pastor Janduí perguntou para mim se eu gostaria que eu fosse ordenado lá em Santos ou em Campina Grande. Eu falei: pergunte ao ministério, o que eles disserem, eu vou obedecer. E o pastor Buddy falou: não, mande ele para cá. E coincidiu, né? Coincidência de Deus, né? Disse exatamente na primeira formatura, se não me engano, da escola Rema Brasil. Então, nessa época, nós viemos para cá. Então, nesse dia, um domingo pela manhã, nós estávamos ali no Meninão, e o pastor Buddy pegou o microfone e disse assim: eu vou fazer isso rápido, porque esse casal veio do Sudeste exclusivamente para esse momento. Nós vamos levantar eles no ministério. O que aconteceu? Nesse momento, ele disse: irmãos, eu conheço esse homem aqui, né? Antes de conhecer qualquer um de vocês. Ele apontou para o público. Ou seja, ele não conhecia, não tinha vindo para o Nordeste ainda, né, quando ele me conheceu. Sim. E ele disse: eu sei o chamado que esse homem tem e confio nisso. E aí chamou a diretoria, impôs as mãos sobre mim, sobre minha esposa na época, e aquilo foi maravilhoso, impactante para mim e uma honra, né? Porque foi Deus que providenciou isso. E nesse evento estavam o irmão Reagan, R.R. Soares, se não me engano, e outros ministros mais, né? E isso foi para mim assim uma honra muito grande, porque era a primeira vez que o irmão Reagan vinha ao Brasil. Sim. Né? Então foi para nós, né? Foi tremendo e muito gratificante, né? Uma honra da parte de Deus estar naquele momento ali participando, foi bom demais. O pastor está em Campina Grande, veio participar da reunião de pastores e diretorias em 2025. O que é que o senhor compreende que essa reunião tem para acrescentar para todos os pastores? Muito importante. Eu participei de quase todas as reuniões, vamos dizer quase todas, porque já são muitos anos, pelo menos aí uns 28 anos que eu participo. Não só da reunião de pastores e diretores, porque eu participava antes de ter a reunião de pastores e diretores, então era conferência, e era só uma conferência aqui, não tinha nos lugares ainda, não tinha nas regiões. Sim. Eu participei aqui várias vezes, e eu entendo que para o ministro, o Verbo da Vida, aquele que é licenciado, ordenado, e aquele ministro que está sendo preparado pelos pastores locais, é importante demais estar participando dessas reuniões, debaixo da orientação do seu líder.
E essa influência que o Ministério nos passa não é apenas instruções naturais, mas são percepções espirituais que são captadas aqui. A visão nossa sendo fortalecida. É importantíssimo o ministro que está à frente de um trabalho Verbo da Vida estar ligado ao ministério, que eu digo a sede ou as pessoas que estão à frente do ministério, porque as pessoas carregam unções. Sim. E quando você se aproxima dessas pessoas, não só fisicamente, mas ouvindo, se expondo à palavra, esse ambiente que é criado aqui, que eu sei que o ministério ora muito e prepara com muito cuidado tudo que vai ser falado, e o foco sempre foi nos alcançar. Eu lembro no passado que o pastor Bud sempre insistia conosco, nós participávamos das conferências, e por um tempo você fica meditando, rapaz, é cara a passagem, eu tenho que fazer hospedagem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas o pastor Bud nunca nos permitiu andar em incredulidade com relação a isso, sempre dizendo, irmão, creia, você pode, isso aqui foi feito para vocês, e de fato é feito assim. Então, se é feito algo para você e você recebe, aquilo tem um efeito tremendo na sua vida. Então, eu creio que todos os ministros deviam estar aqui participando por causa da unção que esse lugar nos transmite. Não o lugar físico, mas o lugar onde o pastor Bud estabeleceu o centro de operações e até hoje produzindo resultados tremendos, graças a Deus. E é muito bom assim, porque pode ser remédio para uns, vacina para outros, né? Exato. Até nós mesmos que estamos nos bastidores, na ilha de edição, na ilha da comunicação, trabalhando, a gente está ali recebendo também. Olha, vocês são privilegiados. Exatamente. Com certeza. Exatamente, pastor. É bom demais. O senhor está à frente da Igreja Verbo da Vida em Santos há 25 anos. 25 anos. Não é isso? Como é que está a sua igreja? Quais os desafios? O que é que o senhor almeja para o futuro? Pode compartilhar Amém. Um pouquinho sobre isso. Nós estamos, nesse tempo, uma cidade praiana, né, que nós falamos, no qual recebe muito turista, né, as pessoas fixas da cidade também são em torno, na região, de 1,5 milhão de pessoas que moram nessa região. E a nossa igreja tem feito um trabalho maravilhoso, né? Minha esposa tem me auxiliado e nós temos trabalhado, né, em função daquilo que Deus colocou no nosso coração. Sim. Quando eu comecei o trabalho, Deus disse ao meu coração, eu tenho muito povo aqui. É uma expressão que está na Bíblia, né? Tem muitas pessoas que eu quero alcançar. Sim. Então nós somos como um farol naquele local, né? A escola Rema também fez uma diferença grande na igreja local, né? A maioria dos nossos membros são graduados e também uma grande percentual já fez escola de ministros. Sim. Porque São Paulo e Santos é perto, 1h30 de carro, como daqui a João Pessoa. Sim. Então é pertinho, dá para subir, vários fizeram a escola, e a nossa igreja com os departamentos em expansão agora, nós estamos reformulando, né? Nós estamos trabalhando em alguns departamentos, gerando lideranças também, para que futuramente nós possamos também entrar em itinerância, se Deus assim nos ajudar, né? E a igreja crescendo e estabelecendo o propósito pela qual ela foi plantada naquela cidade. Existe um propósito de Deus para todo o trabalho que se começa, e nós somos como um farol lá agora, né? Então o Rema retomou novamente depois da pandemia, está crescendo, está avançando, muitos alunos de fora, isso é muito importante, porque os de dentro a maioria já está graduada. Sim. Mas os de fora que estão chegando, pessoas que não são da nossa igreja, principalmente pastores, né? Temos 3 pastores fazendo a escola nesse momento, ou seja, há um crescimento, há uma expansão. Sim. E nós temos que estar conectados com os passos que Deus vai nos dando a cada dia, e a igreja está em expansão, vai crescer, vai avançar mais do que já fez. Amém. E alcançar toda aquela região. Nós temos 2 pontos de pregação naquela região, um na Praia Grande, que já virou congregação, está em processo de implantação da congregação, e um em São Vicente, que é uma cidade colada, lá é toda a região metropolitana, é tudo encostadinho uma na outra. Então nós estamos lá com esse trabalho, e onde mais Deus nos encaminhar para abrir essas portas que Deus sempre está estabelecendo para que a gente possa passar. Amém, pastor, que coisa boa. A gente está se encaminhando já para o final da nossa conversa, e eu gostaria que o senhor deixasse uma dica de leitura
da nossa editora Rema, para os irmãos que estão nos acompanhando, aquele livro que foi muito importante para a sua vida, que o senhor sempre que precisa reler novamente, algum título que edifique as pessoas. Sim. Essa editora foi uma bênção, né? O primeiro livro que eu li, do irmão Reagan, foi O Nome de Jesus. Sim. Né? Ainda editado lá em, se não me engano, Belo Horizonte. Né? Sim. Editora Verbo Vivo, uma coisa assim. Sim. Foi bem antigo. Né? Mas foi o livro que impactou a minha vida. Né? Um livro que eu recomendo que todo cristão deve ter é o Amor, o Caminho para a Vitória. Sim. Para mim é livro de cabeceira. Porque aquela abordagem que o irmão Reagan faz no livro, ela toca no ponto principal que Jesus nos disse, né? E amará o seu Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo a ti mesmo. Sim, verdade. E esse livro ele fala sobre o amor. E sabe, de tudo que vai checar, né? O amor, ele é a locomotiva que nos mantém firme, puxando toda a nossa vida. Sem amor eu não vou ser nada. Então, Amor em Operação, esse livro é tremendo. Não é um livro para ler uma vez só. Como eu disse, é um livro de cabeceira. Sim. Toda vez que eu ver uma situação, pego o livro e lê novamente. Você vê que aquela inspiração que o irmão Reagan teve, ela afeta a nossa vida até hoje. Então, a recomendação seria esse livro. Ele é grossinho assim, mas é um livro muito bom de ler. E vale para tudo e todas as coisas, né, todas as horas. Tremendo. Pois é, você aproveita aí, já acessa verboshopping.com.br, garanta o seu ou passe em uma das nossas lojas. Pastor, muito obrigado por esse tempo aqui com a gente. Foi uma honra recebê-lo. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com essa porta, né? Porque isso aqui é uma porta, sim, onde tem acesso para muitas pessoas verem, ouvirem e serem edificadas, né? E saberem também a origem do ministério. O ministério tem uma história. Sim. Né? E nós fazemos parte da história, eu faço parte da história, mas também estou hoje vivendo também os melhores dias da minha vida, junto com a família, com a esposa e os filhos. E eu sei que Deus é um Deus bom que vai nos conduzir a coisas que nós não vivemos ainda. O melhor ainda está por vir. É o que nós cremos. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a honra de estar com vocês e participar desse programa maravilhoso. Amém, pastor. Obrigada. Obrigado. O Verbo Online de hoje fica por aqui. Em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o nosso aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui e declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.